Você já sentiu o gosto amargo da injustiça social? Aquela sensação incômoda no estômago ao observar uma pessoa que você sabe, com absoluta certeza, que veste uma máscara, recebendo aplausos, promoções e o afeto de todos ao redor. Você olha para essa pessoa e reconhece o vazio, percebe a encenação, mas de alguma forma, o resto do mundo parece enfeitiçado. Eles vencem, eles sobem, eles dominam os círculos sociais, as reuniões de diretoria, as rodinhas de amigos e os holofotes das redes sociais. E enquanto você assiste a esse espetáculo de falsidade sendo recompensado, você se pergunta: por que a bondade, a autenticidade e a verdade parecem estar perdendo o jogo? Nós fomos criados com uma narrativa reconfortante. Desde crianças, escutamos fábulas e histórias onde o herói verdadeiro e honesto sempre triunfa no final, enquanto o trapaceiro é desmascarado e punido. Crescemos acreditando que a verdade tem um poder mágico de se revelar e de garantir a vitória. Mas o mundo real não é um conto de fadas. O mundo real é um tabuleiro complexo, impulsionado por vaidades, medos, inseguranças e percepções. Para entendermos por que as pessoas falsas vencem socialmente, precisamos abandonar a nossa visão romântica do mundo. Precisamos de uma lente mais crua, mais afiada e dolorosamente realista. Precisamos viajar no tempo, de volta ao Renascimento italiano, para as ruas de pedra de Florença, no início do século XVI. Lá, um homem observou a natureza humana não como ele desejava que ela fosse, mas exatamente como ela era. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi um diplomata, um pensador, um homem que caminhou pelos corredores do poder e viu de perto como os reis, os papas e os nobres realmente operavam. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, ele demoliu a ideia de que a virtude moral e o sucesso mundano andam de mãos dadas. E ao fazer isso, ele nos entregou a chave para decifrar o triunfo das pessoas falsas nos dias de hoje. Existe uma passagem específica em O Príncipe que serve como um raio-x da nossa sociedade. Maquiavel escreve que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ele diz: todos veem o que você parece ser, mas poucos tocam no que você realmente é. E esses poucos não ousam contrariar a opinião da maioria. Pense profundamente sobre isso. A sociedade é um teatro gigante. A vasta maioria das pessoas com as quais você interage diariamente não convive com você intimamente. Elas não conhecem seus medos mais profundos, suas intenções silenciosas, o que você pensa antes de dormir. Elas só têm acesso àquilo que você projeta. Elas julgam você pela embalagem. Elas julgam você pelos olhos. A pessoa que chamamos de falsa entendeu essa regra instintivamente. Ela percebeu que a sociedade não recompensa a essência, mas sim a aparência da essência. Se o mundo julga pelas aparências, a pessoa falsa não perde tempo tentando construir um caráter profundo. Ela investe toda a sua energia em construir uma fachada impecável. Pessoas autênticas têm um problema no jogo social. A verdade é pesada, cheia de falhas, contradições e espinhos. Quem é de verdade tem dias ruins, expressa opiniões impopulares, demonstra cansaço e muitas vezes não concorda com o grupo apenas para agradar. A autenticidade gera atrito. A verdade incomoda. Já a pessoa falsa é como a água. Ela toma a forma do recipiente em que é colocada. Ela não tem o peso de uma identidade rígida. Ela entra em uma sala e mapeia rapidamente o que aquelas pessoas querem ouvir. Quem é o líder? Quais são as vaidades daquele grupo? Do que eles gostam? A pessoa falsa então veste a máscara perfeita para aquela plateia. Ela sorri quando deve sorrir, concorda com o entusiasmo fingido e elogia exatamente aquilo que o outro mais precisa que seja elogiado. Isso nos leva a outro ponto brilhante de Maquiavel. Ele falava sobre a arte da lisonja e como o ser humano é vulnerável a ela. Nós somos criaturas carentes. No fundo, todo mundo carrega um nível de insegurança e um desejo desesperado de ser validado.
As pessoas falsas são predadores emocionais que farejam essa carência. Elas vencem socialmente porque entregam aos outros exatamente o que os outros querem receber: validação constante, aprovação e uma sensação de importância. Quando uma pessoa falsa massageia o ego de alguém poderoso ou influente, ela cria uma aliança baseada na conveniência e no conforto emocional. O bajulador não desafia, não traz verdades amargas, não questiona. Ele oferece um espelho mágico onde o outro sempre se vê mais bonito, mais inteligente e mais capaz do que realmente é. E quem não gosta de se olhar em um espelho mágico? O autêntico pode até trazer bons resultados, pode ser o trabalhador mais honesto, mas ele não traz o conforto narcísico que a pessoa falsa oferece. E na balança das relações sociais superficiais, o conforto do ego quase sempre vence o mérito silencioso. Mas existe algo ainda mais profundo sobre o qual Maquiavel nos alerta: a adaptabilidade. Em O Príncipe, ele usa a famosa metáfora da raposa e do leão. Ele diz que um líder não pode ser apenas um leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas. E não pode ser apenas uma raposa, pois a raposa não sabe se defender dos lobos. É preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. As pessoas puramente boas e autênticas muitas vezes tentam viver apenas como leões. Elas confiam em sua força, em sua retidão e na sua ética. Elas marcham de peito aberto, achando que a sua bússola moral é escudo suficiente. E por isso, caem facilmente nas armadilhas sociais. A pessoa falsa, por outro lado, é a raposa perfeita. Ela domina a astúcia. Ela entende que o cenário muda. Se hoje a moda é demonstrar empatia e vulnerabilidade, a pessoa falsa será a primeira a criar um discurso emocionante e publicar nas redes sociais sobre as suas supostas lutas. Ela simula a vulnerabilidade porque percebeu que a vulnerabilidade se tornou uma moeda de troca social. Ela chora na frente do público não porque está triste, mas porque descobriu que as lágrimas compram simpatia. Maquiavel dizia que é necessário parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas ter o ânimo preparado para, quando necessário, agir exatamente da forma oposta. A pessoa falsa faz isso com maestria. Ela usa as palavras da virtude como um manto para esconder o cálculo de seus interesses. E como o tribunal do mundo é composto pelo povo, e o povo é facilmente levado pelas aparências e pelo resultado das coisas, a mentira bem contada sempre encontra um exército de aplausos. E nas raras ocasiões em que a máscara escorrega, nas raras vezes em que você, com sua visão atenta, consegue ver as garras da pessoa falsa, Maquiavel também responde a isso. Poucos tocam no que você é, e esses poucos não têm voz contra a multidão enganada pelas aparências. Se você tentar avisar o grupo, se você levantar a mão e disser que o rei está nu, que aquela pessoa é uma fraude, é muito provável que a fúria da multidão se vire contra você. Porque ao desmascarar o falso, você está destruindo a ilusão confortável na qual os outros decidiram acreditar. Você se torna o portador de más notícias, o invejoso, o amargurado. A pessoa falsa, com sua habilidade de manipulação, rapidamente fará o papel de vítima, isolando você ainda mais. Isso nos leva a uma encruzilhada dolorosa, uma reflexão que precisamos fazer diante do silêncio frio da realidade. Se as pessoas falsas vencem, se o mundo é esse grande teatro de ilusões, o que resta para nós? Qual é o sentido de manter a integridade? A resposta fácil seria desistir. A resposta cínica seria dizer: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Torne-se falso, coloque uma máscara, minta, bajule e use as pessoas como degraus. Mas essa não é a lição que devemos tirar. A genialidade de Maquiavel não está em nos transformar em vilões cruéis. A verdadeira lição é sobre o fim da ingenuidade. O grande erro das pessoas boas não é a sua bondade, mas a sua cegueira voluntária.
É achar que porque você é uma pessoa decente, o mundo será decente com você. É a ilusão de que as regras que você aplica a si mesmo são as mesmas que os outros estão usando. Compreender Maquiavel é arrancar as escamas dos olhos. É olhar para a pessoa falsa que está subindo na vida e não sentir desespero ou confusão, mas uma fria clareza. Você entende o mecanismo. Você vê os fios que movem o fantoche. Você não precisa vender a sua alma para sobreviver neste mundo, mas você precisa, desesperadamente, aprender a jogar o jogo. Você precisa desenvolver os instintos da raposa. Ter instinto de raposa significa saber escolher suas batalhas. Significa entender que nem toda verdade precisa ser dita a todo momento. Significa que você não precisa mostrar o seu verdadeiro eu para pessoas que estão prontas para usar suas fraquezas contra você. Guarde a sua vulnerabilidade profunda, a sua essência mais pura, para aqueles poucos que provaram ser dignos de tocar naquilo que você realmente é. Para o resto do mundo, para o tribunal das aparências, apresente uma versão de si mesmo que seja polida, estratégica e impermeável. Haja com ética, mas não seja um mártir. Trabalhe com excelência, mas não ignore a importância de construir alianças, de projetar a sua imagem, de contar a sua própria história antes que outros a contem por você. As pessoas falsas vencem porque tratam a interação social como um jogo de xadrez, enquanto as pessoas autênticas muitas vezes jogam com os olhos vendados, esperando que o universo seja justo. Retire a venda. Observe o tabuleiro. Reconheça as raposas que caminham ao seu redor. Deixe que eles pensem que enganam você enquanto você mapeia cada passo que eles dão. Em um mundo onde o parecer vale mais do que o ser, o seu maior superpoder não é apenas ser verdadeiro, é ser inteligentemente verdadeiro. É dominar o palco sem esquecer quem você é quando as cortinas se fecham. E no longo prazo, quando as máscaras inevitavelmente começarem a pesar, você estará de pé, construído sobre alicerces reais, observando o castelo de cartas deles ruir ao menor sinal da tempestade. Afinal, como o próprio Maquiavel nos lembrou de forma implacável, aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. O seu dever agora é garantir que esse alguém nunca mais seja você. Se essa reflexão tirou a venda dos seus olhos e te ajudou a enxergar o tabuleiro com mais clareza, se inscreva no canal. E para eu saber que você chegou até aqui e está pronto para jogar o jogo, comente a palavra essência aqui embaixo. O nosso espaço é para aqueles que têm a coragem de encarar a natureza humana sem ilusões. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa lucidez para enfrentar o teatro do dia a dia. Até o próximo vídeo.